Bom, pessoal, como eu tinha prometido, como a primeira gravação ficou horrível, estou fazendo novamente aqui as aulas de raiz e caule para mandar para vocês, tá? Então, sem delongas, compartilhar aqui a tela, para a gente começar a falar do sistema radicular. Deixa eu só fechar as janelas que estão abrindo aqui. Bom, vamos falar das raízes, né, do sistema radicular das plantas. De onde surgem as raízes? Então, a raiz surge da radícula do embrião. A radícula do embrião é a primeira coisa que desponta da semente quando ela germina. Então, todo mundo já deve ter colocado no jardim da infância uma sementinha, um feijão para germinar no algodão. E a primeira coisa que desponta da semente chama-se radícula do embrião. Na maior parte das plantas, ela que vai dar origem à raiz principal das plantas aí para o resto da vida delas, tá? E a gente vai ver que tem variações disso também. Também tem raízes que surgem de partes já desenvolvidas da planta. A gente vai ver também sobre isso. Elas podem surgir, às vezes, dos caules, às vezes até de folhas, podem surgir novas raízes. Tá? Mas a raiz primária surge lá da radícula do embrião. Bom, vamos olhar esse vídeo aí. Então, a radícula do embrião crescendo em direção ao solo. Tá? Ali do lado, já ao contrário, está surgindo o caulículo, que aí já é a origem do caule, a gente vai ver na aula de caule. Mas reparem como vai mudando a estrutura da raiz, né? Como a raiz vai se modificando. E depois surgindo ramificações aí dessas raízes. Aqui também, mais uma semente, ó, a radícula do embrião, a semente quebra a dormência, começa a desenvolver a radícula e, posteriormente, o caulículo. Radícula quer dizer a raiz pequena, caulículo, o caule pequeno. São essas primeiras que surgem quando a raiz germina. Aí o caule surgindo do outro lado. Bom, logo depois temos isso aí. O filhotinho, a plântula. A plântula. Plântula é o filhotinho da planta. Aqui já temos a raiz formada, nesse caso, como eu falei, aquela que tem a raiz principal, a gente vai ver que isso pode variar. Aqui os dois cotilédones e aqui as duas próprias folhas que a planta produziu, e a partir daí ela produz seu próprio alimento, né? O início do desenvolvimento ela acontece por conta das reservas da semente. Bom, toda raiz tem geotropismo positivo. O que é isso? Geotropismo. Geo quer dizer terra, o tropismo é o caminhar em direção. Então, geotropismo é quando a estrutura cresce em direção à terra. Se eu digo que o geotropismo é positivo, é porque a estrutura cresce em direção à terra. Se eu digo que o geotropismo é negativo, é porque a estrutura não cresce em direção à terra. Então, a raiz cresce para o sol, cresce para baixo, né? Então, a raiz tem geotropismo positivo. O caule cresce ao contrário. O caule cresce para cima. Então, o caule não tem geotropismo positivo. O caule tem geotropismo negativo. Outro termo muito usado é o fototropismo. Se eu digo que a estrutura tem fototropismo positivo, é porque ela cresce em direção à luz. Foto, luz. Se eu digo que o fototropismo é negativo, quer dizer que a estrutura não cresce em direção à luz. Por exemplo, a raiz tem geotropismo positivo, mas ela tem fototropismo negativo. E o contrário é o que acontece com o caule. Raiz não possui gemas. A gente vai ver na aula de caule, vocês já viram, reprise, na aula de caule, que a gema é um tecido embrionário meristema que está disposto nos caules e que a raiz não possui isso. Não que ela não tenha meristema, a gente vai ver isso, mas ela não tem a gema, que a gente estuda melhor quando a gente vai falar do caule. Toda raiz é aclorofilada, quer dizer que ela não faz fotossíntese, ela não tem clorofila. Botânica não é uma ciência exata, né? A gente vai ver alguns exemplos aí que podem não entrar nessas características gerais. Sempre tem uma plantinha ou outra para confundir a cabeça da gente, tá? Mas, de um modo geral,
As raízes têm geotropismo positivo, não possuem gemas e são aclorofiladas. Para que serve a raiz? Primeira coisa, que eu acho que já é um conhecimento empírico, a criança já sabe que a raiz, para que a raiz serve, que é para fixar a planta no lugar e para captar a água e sais minerais. Então, através das raízes, a planta se fixa no lugar e a planta absorve água e sais minerais. Água e sais minerais do lado de fora da planta é água e sais minerais. Quando entra na planta, a gente chama de seiva bruta. Okay? É também função da raiz conduzir essa água e sais minerais para as partes aéreas da planta para que ela possa fazer a fotossíntese, né, e gerar a seiva elaborada. E também a função da raiz reserva, tanto que tem muitas raízes que a gente usa na alimentação, não é verdade? O que a raiz reserva? Principalmente o amido. Os cloroplastos das folhas que guardam a clorofila, nas raízes tem outra estrutura, tem uma estrutura muito parecida, que são os amiloplastos para guardar o amido, que é o material de reserva das plantas. Mas a raiz pode guardar muito mais coisa do que isso. Bom, agora a gente vai ver as regiões que a raiz possui. Não é toda a região da raiz que fixa, toda a região da raiz que absorve. Não é uma coisa assim que geral absorve. Ela tem regiões específicas com funções específicas. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês, para a gente ver essas regiões. É claro que não está na proporção certa, são apenas esquemas para que a gente possa entender como funciona cada região. E à medida que a gente for vendo, eu vou falando mais sobre essas diferenças, proporções, etc. Então, na pontinha da raiz, aqui eu tenho uma região chamada coifa, ou calíptra. Nessa região se encontra o meristema. Meristema é o tecido embrionário. É como se fosse as células troncos da planta, né? O tecido embrionário, ele não está diferenciado em célula nenhuma. Então, são células com parede celular muito fina, com núcleo grande, que estão se dividindo o tempo todo, e elas que vão dar origem a todos os tecidos da raiz. Então, parênquima, xilema, floema, tudo vai ter origem nessas células embrionárias que vão se diferenciar nas células do tecido vegetal. A coifa também, ela tem camadas de células mortas que vão protegendo esse tecido delicado do atrito com o solo. Então, como eu falei, o tecido, as células vegetais com parede celular muito fina, né? Então, são células delicadas que vão se diferenciar ainda nas células dos tecidos vegetais, e ela precisa, o atrito com o solo pode acabar danificando esse tecido tão delicado, né? Então, a coifa protege o meristema. Então, são essas camadas de células mortas protegendo o meristema. Essa região se chama coifa. Então, como eu falei, o meristema é um tecido que não se diferenciou. Então, essas células, quando começarem a se diferenciar, formar os tecidos vegetais, vai formar parênquima, xilema, floema, epiderme, todos os tecidos da célula, ela vai promover o alongamento da raiz. Então, quando a célula começar a se diferenciar, começar a tomar forma dos tecidos, das células dos tecidos vegetais, isso vai promover o crescimento. Então, essa segunda região aqui que não tem essa região lisa é chamada de zona lisa, ou zona de crescimento, ou zona de alongamento, que é a região responsável pelo crescimento da raiz. Posteriormente, surgem os pelos absorventes. Essa região é chamada de zona pilífera ou pilosa. Pilífera, pilosa, porque tem pelo, ok? Então, a zona pilífera ou pilosa. Essa região vai ser a região responsável pela absorção de água e sais minerais. É através desses pelos absorventes que a planta capta a água e sais minerais e leva para os seus tecidos condutores para poder levar para as partes aéreas da planta. E, posteriormente, surgem as ramificações. Então, posteriormente, vão surgindo as ramificações e essa região vai ser responsável pela fixação da planta no lugar onde ela está. Ok? Vamos ver mais exemplos para a gente entender melhor. Então, essas são as regiões. De baixo para cima, né? Coifa, depois a coifa, que tem o meristema, começa a se diferenciar, vai formar a zona lisa, depois surgem os pelos absorventes, que é a zona pilífera, depois surgem as ramificações, ok? E a zona de transição entre o caule e a raiz a gente chama de colo ou coleto.
Aqui um outro esquema mostrando, né, a coifa, aqui dentro está o tecido meristemático. O tecido, o meristema começa a se diferenciar, formar as células do tecido vegetal, dos tecidos, dos diversos tecidos da raiz, e vai formar a zona lisa ou zona de crescimento, essa é a região que empurra. À medida que as células vão crescendo, vai empurrando a raiz para baixo. Depois surgem os pelos absorventes, zona pilífera ou pilosa, responsável pela absorção de água e sais minerais. E posteriormente, a zona de ramificação, responsável pela fixação. Bom, outro esquema que a gente vê aqui, coifa, né, com meristema, vai formar a zona de crescimento, vão surgir os pelos absorventes, zona pilífera ou pilosa, depois as ramificações. Agora, o celular resolveu tocar. Espera só um segundo. Aula em casa é assim mesmo. Vamos lá. Imagine uma coisa. A planta, uma árvore, uma sequoia que tem lá seus 80 metros de altura. Imagine se ela precisasse só dessa zona pilosa para poder absorver toda a água que ela precisa, né? Uma árvore monstruosa. Não daria certo, né? Então, vamos ver outros esquemas aqui. Deixa eu pular esse slide, depois eu volto nele. Para a gente reparar uma coisa. Olha aqui a zona de ramificação. Na zona de ramificação, cada ramificação também possui coifa, zona de crescimento, zona pilífera. Ok? Então, as ramificações vão ter as mesmas regiões do que a gente está vendo na raiz principal. Então, a planta, apesar da zona de ramificação ter, teoricamente, a função de fixar a planta, ela também tem a função de absorção e de crescimento lateral, enfim, as raízes vão se espalhando e, à medida que ela vai se espalhando, cada ramificação também vai tendo sua zona pilífera para poder fazer a absorção de água e sais minerais, ok? Nesse slide, a gente vê uma planta aquática. Nessa planta aquática nem tem zona de ramificação. Primeiro, ela não precisa se fixar em canto nenhum. É uma planta aquática flutuante, né? O que tem de interessante nessa raiz também é uma coifa muito grande, muito bem desenvolvida. Por que será que a coifa é tão desenvolvida nessa plantinha aquática, né? O que eu imagino que a gente possa supor que seja o principal motivo disso é que a coifa ela vai se desfazendo durante o atrito com o solo. Já uma planta aquática não tem esse atrito, né? Então a coifa fica lá intacta, linda, bonitinha. E uma coisa que eu falei para vocês, o meristema vai se transformar nas células do tecido vegetal. Então você fica pensando, ela se transforma assim como no embrião, né? Vai formando lá a mórula, blastula, depois vai formar os tecidos e não tem mais meristema. Só que com as plantas, nesse momento ali, dentro da coifa, esse tecido embrionário, quando ele vai se dividir, vai formar a célula vegetal adjacente onde ele está, uma das células se transforma na célula vegetal, a outra mantém o estágio embrionário, por isso que não acaba. E essa aqui depois vai sofrer mitose, onde uma mantém o estágio embrionário e a outra se modifica para formar a célula do tecido ali da raiz, tá certo? E outra coisa, as células desse meristema também vão formar novas células da coifa, né? O meristema está ali, as células não podiam ter surgido do nada. Então, o meristema forma novas células para a coifa. Essas células da coifa vão impregnar a sua parede celular com alguma substância, normalmente lignina, que vai fazer com que a planta não consiga mais fazer as trocas gasosas e acabe morrendo. Mas isso é bom, porque a célula morta ela tem a parede celular muito bem rígida, né? Então, isso protege o meristema, que tem a parede celular delicada, do atrito com o solo. Bom, recapitulando aí, para vocês darem aquela olhada, número 1, eu tenho a coifa, né? Aquele tecido onde está o tecido meristemático, que vai formar todos os tecidos da planta. Em 2, eu tenho a zona de crescimento, ou zona lisa, que é a região responsável pelo crescimento. Ali que aquelas células do meristema estão se alongando, formando as células do tecido vegetal, tomando as características de cada um das células de cada um dos tecidos. Em 3, eu tenho a zona pilífera ou pilosa, responsável pela absorção de água e sais minerais.
Em 4, a zona de ramificação responsável pela fixação da planta. Lembrando que as ramificações também vão ter sua zona de crescimento, sua zona pilífera, e a planta não vai absorver só pela pontinha dessa raiz principal. Até porque nem toda planta tem essa conformação de raiz, como a gente vai ver daqui a pouco. Em 5, é só a zona de transição entre o caule e raiz, que se chama coleto ou colo. Bom, as raízes e o meio, daquelas coisas que eu tenho vergonha de ensinar, mas faz parte. É bom lidar com esses termos. A raiz pode ser terrestre quando ela está na água, na terra, endoidando. Ela é aquática quando ela está na água. E aérea quando ela está no ar, voando. Não? Tá certo? Então, a raiz, se ela está enterrada, ela é uma raiz terrestre. Se ela está na água, é uma raiz aquática. E se a raiz você está vendo, é uma raiz que está na superfície, é uma raiz aérea. Aliás, então, quando a gente começa a pensar em raiz sem ter conhecimento nenhum, dificilmente vem raízes aéreas na cabeça. A gente pensa sempre naquela raiz que está embaixo da terra. Mas hoje aqui a gente vai ver muitos exemplos de raízes que estão aí na superfície, muitas com funções interessantíssimas aí para as plantas. Raiz aquática, a gente divide entre raízes aquáticas natantes, que nadam, e raízes aquáticas lodosas, que estão no lodo. Plantas aquáticas que são flutuantes, né, que a raiz não está presa em lugar nenhum, são raízes aquáticas natantes. Agora, plantas aquáticas que têm a sua raiz fixada no fundo do rio, do lago, seja onde for, a gente chama de aquática lodosa. Então, vamos olhar aqui as figuras. Aqui eu tenho uma raiz terrestre, né? As duas primeiras figuras, as duas primeiras fotos, raízes terrestres. É claro que desenterraram para a gente poder tirar a foto, mas elas vivem embaixo da terra, raízes terrestres. Aqui embaixo temos raízes aéreas. Olha, essa figueira, várias raízes partindo do caule em direção ao solo ali. Ó. Muitas raízes. Então, todas as raízes que estão na superfície são raízes aéreas. E aqui uma ninféia, uma planta parente lá da Vitória Régia, que ela tem sua folha flutuante, mas ela está fixada no fundo ali do rio ou do lago. Então, ela tem uma raiz aquática lodosa. Aqui uma alface d'água. Cadê o cursor? Está aqui. Que ela tem suas raízes, ela é uma planta aquática flutuante, então ela tem raiz aquática natante, que ela não fica fixada em lugar nenhum. Bom, as raízes podem ser axiais, fasciculada ou... Peraí que sumiu aqui. Vamos lá. Pronto. Ou adventícias. São os 3 tipos de raízes que a gente possui. Axial, fasciculada e adventícia. Quanto à origem, as raízes têm esses 3 tipos. A gente vai ver vários tipos que são adaptações das raízes. Adaptação é alguma raiz com função específica para um grupo de planta que a gente vai ver, que são vários, mas todas elas vão ser um desses 3 tipos aí, ok? A raiz que a gente viu até agora, todos os esquemas para mostrar as regiões, nós vimos a raiz axial. A raiz axial é aquela que tem o eixo principal, né? Então, desde a radícula do embrião, forma esse eixo principal e dali partem as ramificações. Raiz axial, também chamada de pivotante. No segundo caso, a raiz fasciculada. Com a raiz fasciculada, o que eu tenho? Eu tenho, ou na hora lá que a semente germina, a radícula do embrião, ela não continua o crescimento e dali surgem várias em volta dela, ou a radícula do embrião degenera e começa a surgir um monte de raiz ali. Essa raiz que não tem o eixo principal, eu chamo de raiz fasciculada. Okay? Então, tá vendo? Todas as raízes partem aí do mesmo ponto. Aqui embaixo, uma mosca. Aqui embaixo, aquela mesma figueira que eu mostrei na figura anterior, para mostrar as raízes adventícias. Raiz adventícia é a raiz que surge de partes já desenvolvidas da planta. Então, olha só, axial e fasciculada tiveram origem lá no desenvolvimento da semente, né? Logo que a planta germina, a semente germina, ela vai estar ali. Agora, a adventícia não. A adventícia já surge de partes já desenvolvidas da planta. Por exemplo, como na figueira aí, ela está partindo aí do caule. Vamos olhar novamente o videozinho mostrando o desenvolvimento dessa raiz. Vocês estão assistindo, pensa, é uma raiz axial, uma raiz fasciculada, uma raiz adventícia. Está surgindo ali no momento da semente, né? Então a gente já tira a adventícia.
que a gente tem que ver? Se ela está com o eixo principal ou se ali a raiz principal, a radícula do embrião não continua o crescimento e começa a surgir um monte de raiz em volta. Nesse caso, nós temos aqui a raiz principal, né? Então, temos a raiz principal, a raiz com o eixo principal de onde vão partir as ramificações. Eu tenho uma raiz axial ou pivotante. Olha isso aí, um alho germinando. Olha as raízes crescendo. Você não tem a formação daquela raiz principal, né? Todas elas vão partir do mesmo ponto. Você não tem uma raiz maior do que as outras. Então, nesse caso, a gente tem uma raiz fasciculada. Agora, esses são as adaptações, né? A gente acaba falando do tipo de raiz, mas são adaptações. Todas essas aí vão ter lá, a maior parte delas são raízes adventícias, mas são raízes com funções específicas para a planta no ambiente onde ela está. Primeiro tipo, austório. Austório é uma raiz especializada encontrada nas plantas parasitas. Elas têm a capacidade de penetrar no hospedeiro e de lá sugar o que ela precisa. Existem dois tipos de plantas parasitas, as holoparasitas e as hemiparasitas. As hemiparasitas, hemi, como de metade, meio, semi, né? Hemiparasita, ela é uma planta parasita que ela consegue fazer fotossíntese, ela possui folhas, ela faz a própria seiva elaborada. A holoparasita é a planta aclorofilada, é um tipo de planta parasita que não faz fotossíntese. Se a planta N-parasita faz fotossíntese, ela precisa sugar da planta a seiva bruta, que é água e sais minerais, porque a seiva elaborada ela mesma elabora o processo de fotossíntese dela. Agora, a holoparasita, ela já não tem como fazer a fotossíntese, então ela precisa sugar tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Como é que ela suga? Através dessa raiz especializada chamada de austório. Esse é um videozinho que eu passei para vocês e depois eu mando o link. A gente não perder tempo aqui. Aqui a gente está vendo uma planta parasita e as suas raízes adventícias ali começando a penetrar. Aqui a gente vê os austórios que foram arrancados. Isso aqui estava colado com a planta. E aqui temos a holoparasita. A holoparasita, esse aqui é o cipó chumbo, uma planta muito comum aqui na região da gente, só que ela, por não ser muito vistosa, passa despercebido, mas qualquer estrada, a gente pega aqui na região, para qualquer cidade em torno aqui de Mossoró, se você olhar na beira da estrada, você vai encontrar essa trepadeirazinha amarelada crescendo, tá? À medida que ela vai crescendo, ela vai emitindo os austórios e que penetra na planta onde ela está hospedando, e ela vai lá, está sendo hospedeira, e ela vai lá e suga o que ela precisa, né? Nesse caso, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Aqui é o crescimento dessa planta, esses vídeos aí vão estar disponíveis para vocês, tá certo? Eu vou pular. E aqui uma foto bem interessante, mostrando o hospedeiro e a parasita, tá? O hospedeiro e a parasita. Então, o que eu estou vendo aqui? Aqui é um corte exatamente na região do austório, aqui é o caule da planta parasita, e aqui é o austório, essa raiz. Olha como é que a raiz está totalmente dentro do hospedeiro, tá? Aqui é o tecido, aqui são isso que eu estou circulando aqui, são os feixes condutores, né? Aqui está o xilema e o floema. Olha onde a raiz está, exatamente aqui, sugando o que ela precisa. Uma coisa importante, a gente pensa sempre assim, a holoparasita é pior porque ela suga tudo. Não é bem assim. Qualquer parasita, se está aí até hoje, se a natureza, né, no processo evolutivo, não levou a exceção, é porque está dando certo. Nenhum parasita quer matar seu hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele morre. Então, durante o processo evolutivo, qualquer parasita que surgiu assim muito patogênico, pesado, ele tende a se extinguir, porque ele acaba destruindo o seu hospedeiro e acaba morrendo também, ele depende do hospedeiro. Então, a lombriga na sua barriga quer que você fique muito bem, se alimentando muito bem, para ela poder viver bem dentro de você. Mesma coisa com as plantas, tá? É claro que em produção, você vai ter uma plantação das frutíferas aqui que a gente tem na região de manga, por exemplo. Aí tem
várias plantas crescendo, parasitas crescendo, pode ser que não mate a mangueira, mas ela vai dar menos manga, né? O parasitismo é uma associação ecológica que é ruim para um dos hospedeiros, né? Raiz grampiforme, traduzindo ao pé da letra em forma de grampo, mas na verdade vocês vão ver que não tem bem essa forma, né? Mas raiz grampiforme são algumas raízes, é uma raiz adventícia também, encontrada em vegetais que se fixam em lugares muito íngremes. Então, existem algumas plantas trepadeiras que se fixam em lugares muito íngremes, que ela tem essa raiz especializada para prender ela nesses lugares. Então, quando você vê essas plantas, aqui a era europeia, aqui a era brasileira, encontrada aí em muito muro aqui no Brasil, a gente tem essa planta. As grampiformes são tão potentes que você vai tentar arrancar essa planta, o reboco vem junto, que ela prende mesmo a planta em lugares extremamente íngremes. Outra raiz interessante, outra adaptação, é a escora. A escora, ela parte do caule em direção ao solo, aumentando a superfície de apoio da planta. Aqui no Brasil, a gente encontra muito essa modificação, essa adaptação de raiz nas plantas do mangue. Então, nessa terceira imagem aqui, a gente tem isso aqui é em Fernando de Noronha. Lá não tem rios perenes, mas na época de chuvas forma os riozinhos temporários, e os propágulos de mangue, que são levados pelo mar, chegaram lá e formaram o mini mangue. Mas mesmo aqui no mini mangue, a gente consegue ver essas raízes partindo do caule em direção ao solo. Ela aumenta o apoio da planta. Raiz escora é encontrada em vegetais de pequeno e médio porte. A escora não consegue sustentar grandes árvores, digamos assim, mas ela permite que a planta cresça bastante. No Maranhão, entre Maranhão e Piauí, os manguezais têm árvores tem mangues de 20 metros de altura. O que está acontecendo no mangue? O mangue você tem, primeiro, a maré subindo e descendo 2 vezes por dia maré alta, 2 vezes por dia maré baixa. Você tem um solo instável, né, onde está acontecendo a decomposição, a gente vai falar melhor disso no próximo slide, mas o solo é instável, esse movimento das marés, o solo que é lamacento, então é instável. A planta, para sobreviver ali, tem que ter uma estrutura diferenciada para poder deixar ela estável naquele ambiente tão instável, e essa é a função da escora. Mas lembre-se sempre, não foi porque a planta chegou no mangue que falou assim, agora eu vou criar uma raiz para poder ficar estável nesse ambiente. Não. Por ela ter essa característica, ela conseguiu ocupar esse nicho novo. Tá? Aqui, os pândanos, as plantas, assim, não são brasileiras, são plantas asiáticas, mas no Brasil todo elas são usadas como plantas ornamentais. Então, parece um paliteiro, né? Então, ela tem o caule, e do caule vão saindo essas raízes que vão fixando a planta. Tá? Tem discussão aí se essa estrutura é raiz ou é caule, mas nos livros continua chamando aí tudo de raiz. Então, a gente vai tratar ela como raiz, tá? Então, aqui, ó, o mangue, planta do mangue, e essas raízes que estão partindo do caule, aumentando o apoio da planta ali, são as escoras. Pneumatóforo, primeira exceção, quando eu falei para vocês agora no início da aula, que toda raiz possui geotropismo positivo, né? Geotropismo positivo, crescimento em direção ao solo. Essa raiz pneumatóforo, ela cresce ao contrário, ela tem geotropismo negativo. Ela também é encontrada em plantas de mangue e em algumas plantas que vivem em lugares onde o solo é paupérrimo em oxigênio. No manguezal, que é o exemplo mais comum, espero que todo mundo tenha tido a oportunidade de ir, senão a galera daqui de perto pode ir ali em Capuí, que tem uma passarela muito legal, onde você pode andar, você vai ver as escoras, você vai ver os pneumatóforos, tá? Que são essas estacazinhas saindo do solo, são raízes da planta do mangue que crescem ao contrário. O mangue, além de ser instável, o que acontece? O rio vem trazendo toda a matéria orgânica, seja ele limpíssimo ou não, mesmo o rio mais limpo, ele vai estar trazendo o resto de animais mortos, as folhas, tudo. Isso vai se depositando na foz ali e vai ocorrendo a decomposição, isso que forma aquela lama do mangue. A lama, além de ser um sedimento muito fino, ali está ocorrendo decomposição.
Então, os organismos que estão decompondo ali, muitos deles estão consumindo oxigênio. Então, é muito pobre o oxigênio. E a raiz, ela cresce para fora, além de estar encharcada, né? Ela cresce para fora da água e ela tem umas estruturas chamadas lenticelas que fazem as trocas gasosas. A gente aprende desde o jardim da infância, né, que a minhoquinha é importante para o solo, porque ela faz a aeração do solo. Imagina, lá no mangue não tem essa minhoquinha e o solo compacto, muito sedimento muito fino, encharcado o tempo todo, e o pneumatóforo é uma saída aí que a evolução levou para essas plantas conseguirem viver nesse ambiente. Aqui mais exemplo, mostrando os pneumatóforos, ok? Aqui uma outra planta, não só a planta do mangue, árvores também possuem, isso aqui é uma planta asiática, ela vive em regiões onde boa parte do ano o rio sobe e fica encharcado boa parte do ano, e os pneumatóforos também servem para fazer a troca gasosa. Os pneumatóforos podem ter até 1 metro de altura, são grandões aqui, como a gente está vendo nessa outra planta aqui também. Bom, aqui mais planta do mangue, e outra exceção. Eu disse para vocês no início da aula também que toda raiz é aclorofilada, tirando essa daí. Essa daí é clorofilada, ela se chama raiz assimiladora. Raízes assimiladoras são encontradas em orquídeas e aráceas epífitas. Arácea é planta da família do Comigo Ninguém Pode, do copo de leite. Tá? Na aula de folha a gente viu aquela bráctea, né, aquela inflorescência que tem a espádice, a espádice e a espata, que é aquela bráctea, essas plantas são da família Arácea. Algumas aráceas epífitas e as orquídeas epífitas possuem raízes assimiladoras, são raízes capazes de fazer fotossíntese. E reparem nesse primeiro desenho, tem uma raiz bem branquinha e uma verdinha, né? Se eu raspar em cima dessa branca, ela é verde por baixo, tá? E o que são essas camadas, essa camada branca que ela tem? São várias camadas de células mortas. Essas camadas de células mortas, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Chama-se velame, tá? O velame, pense o seguinte, a planta é epífita. Lembrando, epífita, acho que eu não falei para vocês, epífita é planta que vive sobre outra, mas não suga nada. Se ela tem austória, se ela suga alguma coisa da planta, ela é uma planta parasita. Aí eu vou ver se ela é hemiparasita, holoparasita, enfim. Plantas epífitas, como orquídeas, bromélias, não tem austória, ela vive sobre outra planta, mas não utiliza, não perfura a planta, ela só usa a planta como suporte. E lá em cima, como é que ela consegue pegar os nutrientes, a água, né? Aí cada planta epífita tem sua adaptação. Bromélias tem tricoma, tem escamas na folha que consegue absorver, ela guarda água no tanque. Outras nem tem tanque, mas consegue absorver pela folha a água e nutrientes do ar. Então, a poeira com a umidade do ar ela consegue absorver. Cada planta vai ter uma adaptação e tem que ter, já que ela não tem nada para sugar, ela tem que absorver a água e sais minerais lá em cima. Cada planta tem a sua. Essas plantas que têm a raiz assimiladora, né, que fazem fotossíntese, ela tem velame, que são camadas de células mortas, que funciona como? Imagina, a planta lá no alto da árvore, ela vai absorver a água da chuva, né? Então choveu, a chuva vem lavando a árvore, passa pelas suas raízes e ela absorve. Só que a raiz não consegue absorver igual um canudinho, né? Tá passando a água, ela tá... Não consegue. Então ela absorve lentamente. Como é que ela pode melhorar essa absorção? Pelo velame. Então, como eu falei, o velame são camadas de células mortas. A célula vegetal, ela tem parede celular. Então, ficam os esqueletos das células. Na hora que a água passa ali, todas as células se preenchem com essa água, ela funciona como material absorvente, e essa água fica disponível para que a raiz possa absorver ali por um tempo maior. É claro que no alto da árvore você tem vento, você tem sol, dependendo da região, é como se fosse um deserto lá em cima. Mas o velame faz esse papel de, pelo menos, deixar com que a planta absorva durante um períodozinho maior, otimiza a absorção de água da chuva que a planta vai ter. Aqui mais exemplo, já está vendo as raízes verdinhas. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho as células da raiz, aqui a X é a exoderme, tá? E tudo isso aqui é o velame. Tá vendo as camadas de células? Então,
todas essas células, na hora que a água passa, ela absorve a água e a água fica presa ali um pouquinho para que a raiz consiga absorver durante um período maior. Raiz tuberosa, que é a raiz subterrânea de reserva. Então, é uma raiz especializada para reserva, que muitas a gente usa na alimentação da gente, como batata doce, a macaxeira, aipim, não sei de onde você está assistindo, a cenoura, beterraba, todas essas são raízes especializadas para reserva, principalmente, como eu falei, o material de reserva das plantas é o amido, mas guarda água, guarda outros nutrientes também ali, carotenoides, etc. Então, aqui alguns exemplos de raízes tuberosas. Agora, a batata inglesa não é raiz. A batata doce a batata inglesa não. Vocês já esqueceram uma batata inglesa na geladeira e viu que ela cria uns olhinhos, umas bolinhas? Essas bolinhas são as gemas. Lembra? A raiz não possui gema. Gema é encontrada em caule. Aí na aula de caule a gente fala melhor. Bom, tem aqui a cenoura. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Pronto. Temos a cenoura, a macaxeira, mandioca, o aipim. E aqui do lado, se eu não me engano, é a batata Yukon. Não sei. Tentem ver uma diferença entre a cenoura, a beterraba e a macaxeira, a mandioca. O que eu tenho aqui? Na cenoura, na beterraba, o eixo principal da raiz é o que vai ficar entumecido, é o que vai guardar os nutrientes, né? Vai ser a parte responsável, a parte modificada para guardar os nutrientes que a planta precisa. Agora, na macaxeira, o que eu tenho é o seguinte, ó, não é a raiz principal que guarda as substâncias. A parte entumecida são as raízes secundárias. Tá? Eu já vi classificação chamando isso aqui de tuberosa fasciculada. Não, mas ela tem raiz axial, ela não tem raiz fasciculada, é uma raiz axial. A única diferença disso para isso, né, da cenoura para a macaxeira, é que a cenoura, a parte que guarda amido é o eixo principal. Na macaxeira são as raízes secundárias que vão guardar o amido. Okay? Raiz tabular é uma raiz que parte do caule em direção ao solo, aumentando a superfície de apoio da planta. Eu dei a mesma definição agora há pouco para uma outra raiz. Escora, né? A escora também parte do caule em direção ao solo, aumentando a superfície de apoio da planta. Qual é a diferença entre elas? Primeiro que essa raiz, a raiz tabular, ela cresce continuamente com o caule. Então, você vê, ela parte do caule. Vamos ver fotos melhores aqui. Essa foto está muito boa. Aqui. Essa foto muito legal. Eu não sei de quem é, eu peguei na internet. Aliás, se alguém tiver o crédito, depois me avise que eu boto os créditos da foto. Muito bonito, mostrando aqui uma planta enorme, né? E as crianças brincando nas raízes tabulares, para ter uma proporção, né? Além dela crescer continuamente com caule, ela é encontrada em vegetais de grande porte. Mesmo que a planta seja jovem, ela já pode aparecer, mas essa planta ela vai crescer muito. Então, raiz tabular é encontrada em vegetais de grande porte. Aqui sou eu, muito tempo atrás, no Jardim Botânico, entre duas tabulares. E raiz estranguladora. A raiz estranguladora, para falar dela, eu tenho que falar primeiro da vida dessa planta, como é que ela segue. Ela é contada em algumas figueiras, são conhecidas popularmente por mata-pau. Mas lembre-se, ela não é uma planta parasita. Essa planta começa a vida dela como uma planta epífita. Tá? Ela pode crescer em outras plantas, que ela vai acabar causando dano à planta, mas ela pode crescer também, às vezes, cresce em torre de igreja, em rocha, ela pode crescer e até ir quebrando mesmo a rocha. Ela começa a vida, vou mostrar um exemplo sobre outra planta, como epífita. Ela cresce lentamente como as epífitas, né? A disponibilidade de nutrientes no alto da árvore é difícil. Então ela vai crescendo e vai emitindo raízes adventícias. Essas raízes, quando chegam ao solo, começam a ter mais nutrientes, então ela começa a crescer mais rapidamente e criar novas raízes adventícias que vão abraçando a planta onde ela está. O nome é estranguladora, mas ela não está apertando a planta, não. Ela só está abraçando. E essas raízes vão crescendo, se entrelaçando com a planta de baixo. É um abraço. Começa com um namoro ali, um abraço. Só que esse abraço pode ser mortal. Por quê? Porque a planta que está embaixo, ela não consegue cessar seu crescimento. Então, à medida que ela vai crescendo, essas raízes estão ali,
isso vai rompendo os feixes condutores da planta, a planta vai ficando mais fraca e acaba morrendo. Né? A planta de baixo acaba morrendo. Não sei se vocês já viram algum documentário, alguma coisa na televisão, ou já tiveram a oportunidade de ver uma planta assim, onde você consegue entrar na árvore. Essas árvores que você consegue entrar, muito provavelmente são figueiras, são essas plantas que têm raízes estranguladoras, porque ela começou abraçando a planta de baixo morreu e se decompôs, então fica um buraco lá dentro, mas ela continua vivendo lindamente, ela não é parasita, ela não está sugando a planta, ela tem um abraço que pode pode matar. Ela não é parasita, ela é assassina mesmo. Então, aqui você vendo ó, o desenvolvimento, a planta de baixo ainda está viva. Ela está só aqui abraçando, ela não vai apertar nada. Só que a planta lá a de baixo continua a crescer, né? E nisso vai danificando, ela vai ficando fraca e acaba morrendo. Aí mais exemplos, e você pode entrar, tá vendo? Na planta. Depois que ela já está no molde dela, está crescendo, ela está sugando os nutrientes do solo, ela não está sugando nutrientes da planta, ela não está parasitando, mas ela acaba matando a planta. Certo? Aqui, esse é um slide, vocês podem... Isso vocês vão ter lá no SIGA, já está lá para vocês treinarem os tipos de raízes, para vocês olharem, ó, raiz tuberosa, raiz escora, raiz tabular, raiz tuberosa também, a diferença de uma para outra é que aqui é o eixo principal, aqui as ramificações, aqui são que vai ser a parte tubecida. Aqui uma raiz adventícia, acho que da cana-de-açúcar, ou do milho, não sei. Lembra a escora, né? Mas na verdade ela nem tem tanta função assim de escora, é só uma raiz adventícia. Aqui do lado, uma raiz de uma arácea epífita, então para mostrar que essas plantas epífitas, as aráceas e as orquídeas, possuem raiz assimiladora. Aqui a raiz estranguladora. Nessa aqui o pneumatóforo. Aqui é uma orquídea, eu acho que para mostrar assimiladora também. Aqui é uma planta parasita, uma M parasita, tá vendo? Ela tem as folhinhas dela aqui, mais o austório penetrando aqui no hospedeiro, tá? Austório, modificação das plantas parasitas. E aqui um slide interessante mostrando o esquema de algumas plantas e seu sistema radicular. Acredita-se que no Cerrado e na Caatinga, 80% da biomassa vegetal está embaixo da terra. Então, pense o seguinte, você está vendo uma árvorezinha ali, com, sei lá, com 10 metros de altura, ela é só 20%, 80% dessa planta é todo o sistema radicular que está embaixo. É claro que são estimativas e é muito difícil fazer trabalho com raiz. E também é muito difícil saber, né? Como não tem muito estudo, a gente só pode supor. Então, nesse trabalho aqui, a gente vê ó, uma planta bem pequenininha, com sistema radicular bem grande, bem longo, difuso, profundo, difuso. Uma planta maior, com um sistema radicular profundo, mas pouco difuso. Então, cada espécie tem sua biologia, vai ter seu sistema radicular próprio, mas acredita-se que há estimativas de que no Cerrado e na Caatinga, que são esses ambientes sazonais aqui, né, tem uma época seca e uma época chuvosa, a gente tem essa proporção de 80% da biomassa estar embaixo da terra. Ok? Então, esse é o tema de raiz. Eu vou já fechar aqui e mando logo para vocês poderem assistir, estudar para a prova, tá ok? Então, daqui a pouco eu mando também o de cálculo.